Alô, alô, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos ver a aula 22 de Geografia e vai falar sobre as cidades. Nós já vimos sobre as cidades lá no comecinho, na primeira apostila, e nós vamos voltar agora um pouquinho nesse assunto. Você com certeza já viu alguma foto, já viu na televisão a comparação de uma cidade antiga e ela atualmente, não já? Nós fizemos isso em relação a Osasco lá no comecinho do ano, quando estávamos na escola ainda, em fevereiro, quando foi aniversário de Osasco, e eu mostrei para vocês essa comparação. Nós, professoras do quinto ano, mostramos para vocês. E a diferença é absurda, é muito grande, mas muito grande mesmo. E o que difere? Só o lugar? Não, muda tudo, gente. As roupas das pessoas, os projetos das casas, né? O jeito que são as casas, os móveis, os carros, muda tudo, tudo. E como é que a gente faz para conhecer como era antigamente? Muito simples. Visitando museus. Mas agora nós estamos em pandemia, não dá para visitar os museus, né? Mas logo, se Deus quiser, quando tudo estiver normal, visite museus, peça para sua família para fazer passeios em museus, você vai ver quanta coisa legal você vai aprender. É muito bom. Pois bem, e por que o museu? O museu é onde são encontrados objetos que retratam outras épocas, outros fatos históricos que não são os de hoje, que são já antigos. E as cidades? O que tem a ver com isso? Gente, as cidades existem, desde a pré-história, isso mesmo. E elas ao longo do tempo sofreram transformações conforme foram acontecendo as necessidades do ser humano. Ali pelo século XIX, nós estudamos isso também, surgiram as primeiras indústrias. Lembra sobre a Revolução Industrial? Sim! E aí o que aconteceu? As pessoas foram se aglomerar em lugares que tinham indústrias. Por quê? Para ter emprego. Por quê? Para ter melhores condições de vida. E, consequentemente, a população se tornou maior onde havia indústrias. Legal! Então, as indústrias trouxeram um processo de aceleração do crescimento aí das cidades. Mas houve outro motivo que influenciou o crescimento das cidades. Sabe qual foi? Foram as plantações de café aqui no Brasil. Exatamente. A minha mãe conta que os meus avós trabalhavam em fazenda de café. E trabalhavam muito, viu? E não eram só eles não, mas muitas pessoas trabalhavam em fazendas de café antigamente. Sabe por quê? Nas fazendas havia essa grande concentração de pessoas para cuidar das lavouras, fazer a coleta do café e aí depois tirar o café assim do raminho dele, depois levar para moenda e tudo mais, até ele se tornar o pó mesmo, né? E quem eram os responsáveis por tudo isso? Os imigrantes. Lembram dos imigrantes, as pessoas que vieram de outros países para cá e tinham fazendas e tudo mais? Pois é, essas pessoas que vieram de outros países foram responsáveis por esse trabalho aqui no Brasil. Por quê? Porque eles ofereciam mão de obra. O que era mão de obra? Era trabalho, mas eles ofereciam uma mão de obra barata, ou seja, pagavam pouco para os senhores do café. Hoje em dia é muito diferente. Não se depende somente da indústria e da plantação de café. Não, muito pelo contrário. Atualmente existem várias, mas muitas vertentes, várias coisas aí que
fazem parte das cidades e completam as cidades. Por exemplo, existem os esportes, existe o lazer, a cultura, as artes, o trabalho, o grande comércio. No caso de Osasco, o comércio é imenso, né? Se você vai ali na Antônio Agu e fica assim no alto da estação de trem e olha para Antônio Agu inteirinho, nossa, é enorme. Existem sim várias indústrias e necessita então, devido a todo esse crescimento, dos governantes que cuidem dos problemas e dos interesses desse povo. Quem é o governante aqui em Osasco nesse caso? O Rogério Lins, né? O senhor Rogério Lins, que é o nosso prefeito. No caso do estado, quem é que cuida de todas as cidades do estado de São Paulo? O senhor João Dória. E quem é que cuida de tudo no Brasil? O senhor Jair Bolsonaro. Isso mesmo. Mas não só eles, né? Existem, vocês sabem, os vereadores, enfim, os outros cargos políticos aí que ajudam a cuidar dos interesses do povo e dos problemas que surgem, né? Mas da cidade, especialmente, quem cuida é o prefeito e os vereadores, ok? Bom, o que você tem de tarefa para fazer? Primeiro, você vai citar 2 motivos que influenciaram o crescimento das cidades. Está muito claro no texto. Nós falamos sobre as indústrias e falamos sobre as plantações de café. Preciso falar mais alguma coisa? No número 2, observe as imagens da cidade de São Paulo do mesmo cenário e mencione 2 diferenças entre elas. Essas 2 imagens são do mesmo lugar, só que uma é de antigamente, mas bem antigamente, e uma é atual. E você vai citar aí quais são as diferenças que existem entre elas. É jogo dos 7 erros, gente, tá? E na terceira, você vai dizer se você conhece a história da cidade onde você mora. E como ela foi transformada, os imigrantes que influenciaram essas mudanças, e vai fazer uma pesquisa sobre a história de Osasco e vai escrever. Tem no seu caderno, ok? Lá, vou repetir, lá em fevereiro, nós estudamos isso, está aí no seu caderno, a história de Osasco, direitinho, como tudo aconteceu, sobre Antônio Agu, que veio para cá, e como aconteceu o crescimento da cidade, o estabelecimento da estação de trem e o comércio que cresceu ali em volta e que queriam colocar na estação de trem o nome de Antônio Agu, e ele pediu que não, ele pediu que colocasse a estação de Osasco, e por isso chama-se Estação de Osasco. E depois, quando foi colocar o nome na cidade, ele pediu para colocar o nome da cidade dele lá na Itália, que é Osasco. Por isso, nossa cidade se chama Osasco. Dei uma resumida assim, uau, rapidona, porque quem vai fazer a pesquisa é você, tá bom? E não está difícil. Se você não tiver no seu caderno, tem na internet. É só você procurar, ok? Ó, beijo no coração, um beijo geográfico. Até a próxima!